Caro amigo internauta, muito obrigado, a minha gratidão por mais uma vez receber você através do seu acesso aqui no nosso canal. E você pode também nos acessar através do site da Editora Chico Xavier, www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios do perdão. Porque muito falamos da necessidade de perdoar, Jesus nos falou muito sobre essa necessidade. Vamos então trabalhar um pouco sobre esse tema nos evangelhos, o que a ciência já vê sobre esta questão. E vamos começar falando sobre o grande lema da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque todos nós, enquanto espíritos eternos que somos, nós vamos passando por várias reencarnações buscando o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução moral e espiritual. Ora, o nosso aperfeiçoamento está exatamente na necessidade de aprendermos a nos relacionar com as pessoas que convivem conosco, porque é ali que nós vamos domar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, porque tudo isso passa pelo relacionamento com as pessoas. Como o egoísmo, se não estivermos relacionados com o outro, o orgulho, a vaidade, tudo isso é em razão do nosso relacionamento. E a caridade, ela visa nos colocarmos em um relacionamento saudável com as pessoas que convivem conosco ou com o nosso próximo, como nos falava o nosso querido Mestre Jesus. Então a caridade é a forma com que nós podemos conquistar o aprendizado do relacionamento, que em última análise é o aprendizado a que todos nós viemos para somar aqui nesta nova reencarnação. Na questão 886, então, do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender melhor a caridade, porque nesta questão, Kardec indaga o seguinte dos Espíritos: o que é que vem a ser a caridade da forma como a entendia Jesus? E os Espíritos colocaram um tripé: a bondade para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Portanto, a caridade se sustenta nesse tripé: a bondade, a indulgência e o perdão. Hoje, especificamente, nós vamos cuidar de um desses fatores, um desses tripés da caridade, que é exatamente o perdão, que significa nos entregarmos totalmente ao outro. Jesus, ele quando esteve entre nós, ele sempre nos incitou a perdoar, nos falando sempre da necessidade de perdoar o outro. Ele, em algumas frases, foi bastante expresso nessa condição, quando dizia, por exemplo, reconcilia-te com o teu irmão enquanto ainda estás a caminho com ele. Numa outra passagem, ele diz: aquele que lhe bate em uma face, ofereça-lhe a outra face. Em outra, ele nos conclama a amar até mesmo os próprios inimigos. Então Jesus deixou patente no seu evangelho de amor a necessidade de nós buscarmos o perdão, tão necessário para que nós possamos crescer espiritualmente. O próprio Mestre, quando foi crucificado, olhou para nós que estávamos ali à sua frente, ergueu os olhos ao Pai e disse: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, nos mostrando toda a sua compreensão da nossa ignorância e sequer nos perdoando. Ele pedindo ao Pai que nos perdoasse, porque ele não se sentia ofendido por nós. Então vem aí a necessidade do perdão. Mas por que essa necessidade do perdão? Porque quando nós não perdoamos alguém que nos maltrata, alguém que nos prejudica, alguém que nos ofende, nós não conseguimos perdoar. O que acontece? Aquela pessoa segue a sua vida. Muitas vezes sequer se lembra que um dia nos ofendeu ou que um dia nos prejudicou. Enquanto nós, que não conseguimos exercitar o perdão, guardamos no coração a mágoa, o ressentimento, sentimento de ódio. São compensações mórbidas que nos levam a enfermidades, inclusive do próprio corpo,
porque há uma tendência de somatizarmos esses sentimentos negativos que albergamos em nosso coração. Daí, quando nós guardamos esses ressentimentos contra alguém e de repente em um local qualquer nós cruzamos com essa pessoa em um corredor, ao colocarmos os olhos nela, vem aquela taquicardia, sobe aquela sudorese, que é uma reação química do nosso corpo em razão daquele sentimento negativo que nós albergamos. E aí, como a nossa mente não prevê assim a realidade, não consegue distinguir a realidade do próprio pensamento, quando estamos em nossa casa e nos recordamos daquele momento que encontramos com aquela pessoa, novamente a taquicardia, novamente a sudorese, aquilo maltrata-nos a mente, maltrata-nos o próprio corpo físico, a saúde do corpo físico. Então, a necessidade mesmo que nós busquemos o perdão para buscarmos a saúde. O Espírito Hamed, ele fala o seguinte: o perdão a si mesmo e aos outros é um poderoso instrumento de cura. Então nós temos que buscar o perdão para que possamos buscar em nós o equilíbrio emocional através da fraternidade de convivência para equilibrarmos a nossa saúde psíquica, emocional, mental e a nossa saúde física também. Há inclusive pesquisas científicas com relação a isso. Tem um livro do professor Francisco Cajazeiras, que é um médico espírita, que tem o seguinte título: O valor terapêutico do perdão. Ele aborda a questão desse valor terapêutico do perdão para promover a nossa saúde sob o prisma da doutrina espírita, mas também nos apresentando várias obras com cunho científico que também demonstram que o perdão é capaz de promover a saúde e a cura de enfermidades. Outros que nos mostram que o equilíbrio emocional, que é conquistado pelo perdão, também é capaz de nos promover não só a saúde emocional, não só o equilíbrio emocional, mas como também a nossa saúde física. Por isso, quem perdoa é quem beneficia. Às vezes a pessoa fala assim: olha, eu perdoo fulano por aquilo que ele me fez, mas não quero vê-lo nunca mais. É porque ainda está guardando no seu coração a mágoa, está guardando o ressentimento. Então, você não perdoou, porque o cunho do perdão, o objetivo primordial do perdão não é liberar o outro. O outro já seguiu o seu caminho, ele terá as suas contas a acertar com a lei divina, com a justiça divina. Quando você perdoa, você busca o próprio benefício, liberar-se da mágoa, do ressentimento, do ódio, que vão promover em seu coração um mal-estar, uma disfunção orgânica qualquer e vão lhe prejudicar a sua saúde. Portanto, quando você se propõe a perdoar, aí então você está sendo o primeiro beneficiado em razão do perdão que você está oferecendo para as pessoas. Olha só que legal. Portanto, quando você pensa assim: poxa, mas fulano me fez uma ofensa muito grave, um prejuízo que ele me deu foi muito grande, como que eu posso perdoá-lo? Não pense nele, pense em você, porque quem vai se beneficiar desse perdão não é ele, é você mesmo. E aí a necessidade de buscarmos um compromisso com relação ao perdão, para conquistarmos a nossa saúde emocional, espiritual, para buscarmos o nosso equilíbrio do nosso próprio organismo, sabendo que existe a lei de causa e efeito. Então o nosso irmão que nos prejudicou, ele vai se acertar com a justiça, mas não é necessário que a gente vai nos colocar como cobradores da justiça divina. Nós temos que nos libertar desta mágoa, nos libertar destas emoções. Tem uma parábola que fala de um sábio oriental, que ele andava com os seus discípulos e quando ele ia passar assim sobre uma pequena ponte, por baixo da qual passava um riacho, ele percebera que nas águas do riacho que rolavam estavam levando um escorpião que estava naturalmente se afogando ali, passando por dificuldades. Então este sábio pediu que os discípulos o aguardassem ali e saiu correndo às margens do riacho até que estendeu a mão para acolher aquele escorpião que subiu no seu dedo, e quando ele vinha trazendo esse escorpião à segurança da margem,
Ele acabou sem querer esbarrando um ramo de árvore que estava ali no caminho e aquele escorpião o picou. Logicamente, com o movimento instintivo, ele jogou aquele escorpião longe, que caiu na água de novo, e ele segurou o dedo para suportar a dor. Mas, questão de 1 minuto após, ele se levantou, tomou de um graveto que estava próximo, saiu novamente na margem, que o escorpião já tinha sido levado mais um pouco pelas águas, e lá adiante estendeu agora o graveto para que o escorpião pudesse subir e trouxe-o a salvo até as margens do riacho e colocou ali. Bom, seus discípulos da ponte observaram todo esse ato, toda essa conduta do sábio que os conduzia no seu aprendizado, mas não compreenderam nada do que estava acontecendo ali. Então, quando o sábio voltou até eles, indagaram: olha, nós não compreendemos, tudo bem, que o Senhor é bom, o Senhor tem bondade no coração. Quando viu que o escorpião estava sendo levado pelas águas, foi para tentar resgatá-lo e salvá-lo. Mas depois que ele lhe picou, o Senhor continuar, nós não conseguimos compreender esta sua atitude. Foi então que o sábio lhes disse: olha, o escorpião, ao me picar, ele agiu de acordo com a sua natureza quando ele se sentiu agredido por eu ter esbarrado na folha da árvore. E eu vou agir e devo agir sempre de acordo com a minha natureza. Analisando toda essa questão, essa parábola, nós vamos observar que quando nós nos propomos a perdoar, nós temos que ter um compromisso de agirmos de acordo com a nossa natureza e com a nossa proposta de perdoar. Porque o perdão ele só pode existir quando nós formos ofendidos, quando nós formos prejudicados. Porque sem prejuízo, sem ofensa, por que nós vamos perdoar? Não cabe perdão se não houver uma ofensa e um prejuízo. Então, é muito comum a gente falar: vou perdoar. Mas quando vai para a vida lá fora e alguém lhe prejudica, não, mas dessa forma não. Então nós temos que agir sempre de acordo com a nossa proposta de crescimento moral, de crescimento espiritual, para buscar a nossa evolução, para buscar a nossa saúde emocional e assim promover a nossa saúde física também, em busca do que é de interesse para o nosso aprendizado e crescimento. Vamos deixar de lado as mágoas, vamos deixar de lado todas essas questões do caminho. Agora, a gente sabe que perdoar é necessário para promover a nossa evolução moral e espiritual, para promover a nossa saúde emocional e física, como já falamos. Mas mesmo assim não é fácil perdoar, porque o perdão é o consentimento do coração, é o consentimento da emoção. Então não é porque nós aprendemos racionalmente que devemos perdoar que se tornou fácil perdoar. É necessário que nós passemos por algumas questões. O próprio Paulo de Tarso, ele diz o seguinte: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Nos mostrando a dificuldade de lidarmos com as emoções. Por isso temos que buscar o aprendizado, o exercício necessário para promover o perdão. Então nós vamos falar, num próximo vídeo, sobre a necessidade, sobre os exercícios que nós possamos fazer em nós para conquistarmos esse perdão e com isso conquistarmos esse equilíbrio que tanto buscamos. Eu te aguardo nesse próximo vídeo. Que Jesus nos abençoe e muita paz para você, meu irmão.